Terça-feira, 25 de março, primeira edição do Dia do Podcast. Hoje, vamos dar uma olhada na situação da democracia na Turquia, e especificamente com a prisão do Ekrem İmamoğlu, prefeito de Istambul. Ele é uma figura importante da oposição, né? E a gente separou aqui vários artigos, notícias, análises para tentar entender o que essa prisão significa para o clima político na Turquia, o que ela diz sobre as restituições democráticas do país. É, com certeza, um caso que levanta muitas preocupações sobre a democracia turca. E como você falou, não é qualquer figura, né? O İmamoğlu, além de prefeito de Istambul, uma das maiores cidades do mundo, ele é um nome forte para concorrer à presidência em 2028. Exatamente. E essa prisão acontece, bem no momento em que todo mundo esperava a confirmação da candidatura dele. As acusações, pelo menos oficialmente, são de corrupção e ligação com terrorismo, mas a gente sabe que a forma como o processo judicial está sendo conduzido tem levantado muitas dúvidas, né? A condução desse processo judicial é um ponto crucial aqui, porque essas acusações surgirem agora, nesse momento, levantam um monte de questionamentos sobre se tem motivação política por trás. E aí a gente junta isso com a resposta do governo, né, bloqueando as redes sociais, proibindo manifestações. São medidas que claramente restringem a liberdade das pessoas de expressarem suas opiniões. E o Financial Times, eles mencionam que essa é a primeira vez que um membro do Partido Republicano do Povo, o CHP, um membro tão importante assim, é preso durante o governo atual. Você acha que isso demonstra uma escalada da repressão? E como é que você vê o impacto disso na economia turca, já que a gente viu uma certa instabilidade nos mercados depois da prisão? Sim, sem dúvida, essa prisão de um líder do CHP nunca tinha acontecido antes, né? Então isso sinaliza uma intensificação da pressão em cima da oposição. E na economia, a instabilidade que a gente está vendo nos mercados é um reflexo, da preocupação dos investidores com o futuro político da Turquia, com esse cenário que pode estar caminhando para um autoritarismo maior. A Associated Press também destacou que muita gente viu essa prisão como uma tentativa do Erdogan, o presidente, de tirar do caminho um rival político forte, o que explicaria os protestos que a gente viu no país. Para a gente entender a gravidade da situação, a gente precisa relembrar a trajetória do İmamoğlu, né? Ele venceu a eleição para prefeito de Istambul em 2019, uma vitória que acabou sendo anulada. E aí o que aconteceu depois mostra bem a força da opinião pública, né? Essa anulação da primeira vitória do İmamoğlu causou uma reação muito forte da população, né? Muita gente viu isso como uma manobra política, uma interferência inaceitável. E aí, na eleição seguinte, a resposta veio forte, né? O İmamoğlu não só ganhou de novo, como aumentou a vantagem dele. Foi uma demonstração de apoio e uma mensagem bem clara da população de Istambul. Com essa vitória, ele se tornou uma figura nacional, um desafio direto ao Erdogan, né? E desde então ele vem enfrentando vários processos judiciais como se tivesse uma tentativa de, enfraquecer ele, legalmente. Essa instabilidade jurídica que você mencionou, de ele ficar sempre respondendo a processos, é algo bem típico do que os pesquisadores chamam de autoritarismo competitivo. É um modelo onde as instituições democráticas existem, as eleições acontecem, a justiça existe, mas o governo usa o poder que tem para se beneficiar, para prejudicar a oposição. Então você diria que essa prisão do İmamoğlu se encaixa nesse modelo? Uma democracia só de fachada, enquanto as instituições são usadas para fins políticos. Exatamente. A gente vê o controle da mídia, a repressão direcionada contra opositores, o uso da justiça e da burocracia como ferramentas políticas, e a prisão de um líder da oposição com acusações, duvidosas, seguida de medidas para silenciar qualquer crítica, mostra como esse autoritarismo competitivo funciona na prática. E como que a oposição está reagindo a tudo isso? O país noticiou que o CHP decidiu manter a nomeação do İmamoğlu como candidato à presidência, mesmo com ele preso. É um gesto simbólico, né? É um gesto forte, sim. Mostra que o principal partido de oposição não está se intimidando, mesmo com repressão. E o The Guardian, eles reportaram que os protestos em Istambul não se limitaram só à prisão do İmamoğlu, acabaram se tornando uma defesa mais ampla da democracia. Mas, infelizmente, esses protestos foram reprimidos com violência pela polícia, como o The Times noticiou. Essa repressão nos leva a uma pergunta importante. Como que a oposição turca pode se organizar, pode enfrentar o governo num ambiente político cada vez mais fechado? Essa é uma das maiores dificuldades da oposição. A censura, a vigilância constante, a repressão legal, tudo isso dificulta muito a atuação política. O bloqueio das redes sociais logo após a prisão, a presença da polícia em universidades e prédios públicos, tudo isso mostra a intenção de controlar a informação, de impedir o debate público. E aí, para piorar, a gente teve a anulação do diploma universitário do İmamoğlu pela Universidade de Istambul poucas horas antes da prisão. A alegação é de uma fraude que teria acontecido há mais de 30 anos. Como você vê essa situação? O time dessa anulação é, no mínimo, suspeito, né? A gente precisa lembrar que na Turquia ter um diploma universitário válido é um requisito
para ser candidato à presidência. Então, essa decisão tomada bem na véspera da prisão parece uma manobra para tirar ele da disputa, né? A mensagem que fica é que qualquer coisa pode ser usada para eliminar quem ameaça o poder. Mesmo com tudo isso, a gente viu uma mobilização da sociedade civil, né? Pessoas indo para as ruas protestar, apesar do risco. E o CHP continua sendo uma voz de oposição. As vitórias deles nas eleições locais de 2024 também mostram que tem uma parcela da população que rejeita esse autoritarismo. Sim, exatamente. E como Aslı Aydıntaş, da Brookings Institution, comentou, essa tentativa de desqualificar o Amamoğlu sugere que o Erdogan está caminhando para um sistema mais fechado ainda, onde a alternância de poder, a possibilidade de outro partido assumir o governo, é praticamente descartada. E essa situação na Turquia, né, não é um caso isolado no mundo. Parece fazer parte de uma tendência global de líderes que foram eleitos democraticamente, mas que usam as instituições para enfraquecer a própria democracia. É verdade. O caso da Turquia serve como um alerta, né? A democracia pode ser destruída aos poucos por dentro, não só por golpes militares ou outros eventos mais drásticos. E como você vê o futuro? A gente viu que, apesar da repressão, a indignação da população continua. Sim, mesmo com os protestos sendo controlados, a insatisfação está clara. Muitos especialistas acreditam que o Amamoğlu, mesmo preso, pode se tornar um símbolo ainda mais forte para a oposição, mantendo viva a esperança de uma mudança democrática. A prisão dele, no fundo, mostra a fragilidade da democracia turca, causada pela erosão das suas instituições, não pela falta de participação popular. E qual o papel da comunidade internacional nesse contexto? A comunidade internacional, a imprensa livre, as organizações internacionais, todos têm um papel importante em denunciar as violações que estão acontecendo e apoiar os grupos que defendem a democracia na Turquia. O futuro do país é incerto, mas a pressão internacional pode fazer a diferença. Bom, para a gente concluir, a prisão do Ekrem İmamoğlu expõe um problema grave para a democracia na Turquia, né? E é um exemplo de uma tendência global de usar as leis e as instituições para silenciar a oposição. E a gente deixa aqui um convite para você, nosso ouvinte, refletir. Qual a importância da pressão internacional e da força da sociedade civil em países que estão passando por esse tipo de retrocesso? Quais são os sinais, né, de que a democracia está sendo enfraquecida e o que as pessoas, as instituições podem fazer para proteger os valores democráticos? Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. É isso aí.